o Vasco decretou, né, o empréstimo de Max Domingues ao Toronto FC. O Vasco também recebeu uma proposta de empréstimo por Puma Rodrigues e recusou. Também quero falar sobre o laudo da CBF, que atrapalha o Vasco a mandar jogos contra Flamengo e Fluminense em São Januário. No laudo também diz que o Vasco só pode receber jogo em São Januário de clássicos cariocas contra a equipe do Botafogo. Muito bem, torcedor vascaíno, estamos começando aqui mais um giro de notícias do Vasco da Gama. Espero que você curta esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, possa compartilhar com mais amigos vascaínos para estar sempre recebendo os conteúdos postados aqui no canal Notícias do Vasco. Um forte abraço a todo mundo e vamos às notícias do Vasco. Max Domingues, né, que quase não tinha muitas oportunidades de jogar pelo Vasco, o jogador teve muito poucas oportunidades e agora o Vasco empresta o jogador ao Toronto FC, né, o Max Domingues, que teve muito poucas chances, né, pelo Vasco. Estava até fazendo uma análise de que o Vasco poderia ter mantido um pouco mais o jogador pela conta dos desgastes físicos que a equipe terá pela frente. O Vasco tem muitos jogos, assim como todos os clubes que estão disputando Sul-Americana e Libertadores, mas o Vasco precisa ter elenco, ter jogadores para poder fazer uma rodagem um pouco maior no seu time principal. Vimos que quando o Vasco jogou contra a equipe do Melgar na Sul-Americana, essa rodagem é muito necessária pelo desgaste físico que os jogadores têm, até por conta de ser uma partida na altitude, isso atrapalha um pouco. E caso o Vasco avance a mais na Copa Sul-Americana e possa, porventura, pegar alguma outra equipe que joga em altitude, isso é muito complicado para o Vasco e também para os seus jogadores, né, pelo desgaste físico e também a longa viagem que faz. Voltando aqui a falar sobre o jogador, ele perdeu muito espaço com o Fábio Carille após a sua chegada no comando do Vasco. Ele teve em campo apenas em 6 jogos, né, com o Fábio Carille, sendo 2 como titulares. No mesmo dia em que o Vasco foi eliminado, né, da semifinal do Campeonato Carioca, o Max Domingues foi flagrado junto com o Payet, né, na Sapucaí. Isso aí até deixou alguns preocupados com a situação, porque falta de comprometimento, essas coisas mais. Eles foram assistir, né, os desfiles da escola de samba e a presença dos jogadores, né, chegou a viralizar nas redes pelo momento, né, o Vasco sendo eliminado e os jogadores curtindo festa, né. Quando se reapresentou, né, o Máximo Domingues teve uma conversa com o departamento de futebol e também houve uma reunião com o Pedrinho, o presidente Pedrinho, e também com alguns atletas do Vasco, né. A validade desse contrato de empréstimo do Máximo Domingues com o Toronto é até o final desta temporada. Quero falar agora também sobre uma situação que vem chamando muita atenção nos últimos dias, que é sobre o mando de campo do Vasco na partida contra o Flamengo, né, pelo Campeonato Brasileiro desta temporada, né? O Vasco que tentou aí junto ao BEP e aos órgãos principais aí de segurança pública para poder mandar o jogo contra o Flamengo no estádio de São Januário. O Vasco quer fazer valer o seu mando de campo e esse pedido acabou sendo negado. Chegou aí até a haver possibilidade de torcida única ou uma redução de torcida do Flamengo para essa partida. O Flamengo era até favorável que a partida acontecesse, né, com torcida única no primeiro turno e torcida única no segundo turno, mas o BEP falou que não tem como exercer, né, a segurança e essa partida não vai acontecer em São Januário. E por conta disso, o Vasco recebeu uma proposta de 1.900.000 para poder mandar essa partida em São Luís do Maranhão. O estádio lá se chama Castelão, não é o estádio Castelão lá de Fortaleza, tá? Esse é no São Luís do Maranhão. O Vasco, né, teve essa proposta aí para poder mandar o jogo lá em São Luís do Maranhão, no estádio Castelão, de 1.900.000, com o Vasco podendo até receber adiantado, tá, esse valor. Além do Vasco receber esse valor antecipado, eles arcariam com toda a logística do evento, incluindo transporte,
passagens aéreas para os atletas, comissão técnica e presidente, com ida e volta entre Rio de Janeiro e São Luís do Maranhão. Transporte terrestre, um veículo à disposição do presidente do Vasco, com motorista para deslocamentos entre o aeroporto, hotel e o estádio. Hospedagem e alimentação, com hospedagem no hotel de categoria superior e alimentação completa para todos os integrantes da delegação do Vasco durante a estadia em São Luís do Maranhão. Oferecemos ainda um ambiente totalmente voltado para o Vasco da Gama se sentir em casa com sua imensa torcida vascaína residente no Maranhão. E aí eu quero saber, o torcedor vascaíno, qual a sua opinião sobre essa situação do Vasco mandar o jogo em São Luís do Maranhão. O Vasco ainda estuda a possibilidade de saber aonde mandará a sua partida contra o Flamengo. Também temos uma situação sobre a CBF, que ela soltou um laudo aonde São Januário não pode ter jogo com Vasco e Flamengo e Vasco e Fluminense. Um outro lado dessa situação é que ela diz que Vasco e Botafogo está ok para ser em São Januário quando o Vasco quiser, né, quando tiver o jogo em São Januário contra o Botafogo, esse jogo é tranquilo por ser um clima mais amistoso, né? A gente sabe que a torcida de Vasco e Botafogo são muito amigas, né? São unidas e tem essa tranquilidade quando se enfrentam, né? Agora quero falar aqui sobre o Puma Rodrigues, lateral direito do Vasco. Ele entrou na mira do Internacional, já havia entrado na mira de outros clubes do Brasil também, e agora o Internacional é um que faz uma proposta direta ao Vasco de empréstimo pelo lateral direito, que no Vasco é praticamente uma espécie de 12º jogador, né? Vira e mexe, ele entra, fez muitas partidas jogando como ponta, enquanto o Vasco não contava com jogadores para a posição. O Clube Gaúcho tentou, né, essa proposta aí de empréstimo até o final da temporada, mas o Vasco recusou, né? O Vasco não tem interesse de negociar o atleta. A procura colorada aconteceu nos últimos dias. O Vasco não descarta negociar o uruguaio, mas considera apenas por venda, não um empréstimo. Então, o Vasco conta aí que possa lucrar com uma venda futura aí de Puma Rodrigues e não emprestá-lo, ainda mais para um rival brasileiro. O Pumas chegou ao Vasco em 2023, foi contratado na primeira janela do clube como SAF, né? Chegou logo no início de SAF no Vasco. Ele é muito valorizado em seu país, costuma ser chamado até com frequência para a seleção uruguaia. Atualmente, o camisa 2 tem figurado na reserva de Paulo Henrique, né? Que é um que tem jogado muito e não tem deixado tanto espaço para o Puma Rodrigues. Com a camisa do Vasco, o Puma já disputou 86 jogos, tem 6 gols com a camisa do Vasco e também 6 assistências, né? Então, queria saber a sua opinião sobre essa situação do Puma Rodrigues. O Vasco deveria aí liberar o atleta ou está certo em segurá-lo e pensar apenas em venda? Neste sábado, né, teremos aí Vasco e Corinthians. O Corinthians tem sido uma pedra no sapato do Vasco e eu quero falar aqui para você rapidamente o retrospecto, né, entre Vasco e Corinthians. O número de jogos é 127 partidas. O Vasco tem 36 vitórias, 36 empates e 55 derrotas, né? O Vasco fez um total de 168 gols, tomou um total de 192. O primeiro jogo da história entre essas equipes foi no dia 14 de março de 1926. O Vasco venceu um amistoso por 2-1. O último jogo entre essas duas equipes foi no Brasileirão do ano passado, em São Januário, no dia 24 de novembro, né, onde o Vasco perdeu dentro de São Januário por 3-1 para o Corinthians. A maior vitória, né, desse grande clássico, né, futebol brasileiro, foi dia 14 de 4 de 1928, onde o Vasco venceu por 5-0
o Corinthians num amistoso. Também teve uma outra vitória por 5-0 em 16 de dezembro de 1934, também 5-0 Vasco, num outro amistoso. A maior derrota do Vasco também é um 5-0, ocorreu numa Copa do Brasil no dia 31 de maio de 1995. Foi em casa essa partida, tá? O Vasco perdeu, né, para o Corinthians de 5-0. Eu quero aí sua opinião, torcedor. Qual será o placar dessa partida na Neoquímica Arena entre Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians? Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e ativar as notificações. Tchau.